Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Abud, mais conhecido como Homem de Atitude, e também estou na TV Relacionamento com você. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e novamente me encontro com um profissional mais alto gabarito e amigo pessoal, Luiz Bacelar. Muito obrigado, viu? Sempre um prazer revê-lo. Eu agradeço. Sempre. Luiz, hoje nós vamos tratar de um tema que ele é muito misterioso para a grande maioria dos seres humanos. Sim. Né? Eu mesmo ficava encantado com shows de mágica, via alguma coisa escrita sobre hipnose e tal, Sim. mas não conhecia a fundo. Né? Aí pela TV Relacionamento, eu acabei conhecendo e entrevistando o Olimar Tesser, psicólogo, e também o Fábio Puentes. Sim. Né? Foi assim, uma coisa assim, bastante interessante, muito legal. Depois eu conversando com vários psicólogos, eles começaram a falar que têm conseguido muito curar os pacientes através da hipnose, né? E algumas delas do Erickson, né? Sim, Milton Erickson. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa terapia, tá? E depois nós vamos passar o case que foi feito aqui na frente dos nossos olhos, sim, né? Que é muito interessante. Sim. Então, professor, digo que recorri, a primeira vez que eu tive contato com hipnose foi na faculdade de informação com um professor que eu tive. E, assim, no momento, passou como simplesmente um acontecimento na aula. E já pulando para a formação e atendimento já clínicos, eu me deparava com o seguinte problema. Dentro da psicologia, eu sou psicanalista pela linha de Melanie Klein e fiz o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, com psicoterapia breve, que é uma terapia focal. Mas eu passei a dar má notícia para as pessoas. A gente identificava os traumas e a pessoa tinha que saber que ia viver vulnerável àquele sintoma. E eu falei assim, não vou me limitar em ficar aqui. Eu me formei não para dar má notícias, eu me formei para colaborar, ajudar, curar as pessoas. A expectativa é essa. Isso me permite um paralelo? Sim, às vezes é o seguinte, a empresa tem um problema, né? Empresa particular, empresa de governo, empresa assim, qualquer tipo. Certo. Ela chega para o consultor e o consultor faz um diagnóstico. Certo. E nesse diagnóstico, ele dá por que aquilo não vai para frente. Sim. Então ele dá os problemas, fala as possíveis soluções, sim, né? E para tentar alcançar aquele resultado. Certo. Só que muitas vezes assim, você tem custos elevados, isso às vezes não é tanto problema, mas muitas vezes o problema são as mudanças. Sim. E empresa familiar, por exemplo, você chegar para uma empresa e falar assim, olha, você colocou o seu filho como diretor financeiro, mas ele está na posição errada. Nós temos que trocar. Então é um trauma muito grande. Ou seja, você vende o planejamento, o diagnóstico, mas eles não querem. Então, eles sabem o problema, né? E você deu a má notícia. Exatamente. Mas isso. eles acham que vai ser muito complicado fazer aquilo dar certo naquele momento. Sim. Né? Então, a transição. Então, isso que você falou é muito importante. E o que o senhor disse, professor, é uma metáfora. Porque, assim, esse exemplo cabe literalmente por isso. Quando a gente chegava ao ponto de identificar o sintoma e falar assim, fulano, então, todas as vezes que você estiver no ambiente X, esse estímulo vai desencadear você, esse padrão de resposta que você está vivendo agora, a pessoa entendia naquele momento. E eu falava, então, é contra isso que você vai ter que lutar no seu dia a dia. Só que quando ela está dando problema, ela vai lembrar da terapia. Então ela vai ser recorrente nisso. Recorrente no tipo, aí ela volta semana que vem e a gente conversa. Como você lidou com o seu sintoma? Não consegui vencer. Porque é estruturado, é um padrão de funcionamento.
Tanto que um termo conceitual em hipnose ericksoniana são interrupções de padrão. Ou seja, eu venho funcionando em um padrão, denominado trauma, e aí via inconsciente eu ressignifico esse padrão. Então eu dou uma nova forma. Então a pessoa, no mesmo estímulo, não vai ter os mesmos funcionamentos anteriores. Ela já vai ter esse padrão ressignificado. Então muda tudo. Tanto que em uma formação, o professor diz, assim, a nível de hierarquia, né, eu sou um hipnoterapeuta ericksoniano, formado por o Dr. Adler, que aprendeu direto com Erickson. Então, na linha dos hipnoterapeutas por Erickson, eu sou o terceiro na linha de evolução. Então, vem o Erickson, de fato, o Dr. Adler, que foi com quem eu me formei, e eu, enquanto formado. Então, um exemplo é exatamente isso. Quando a gente joga uma pedra num lago, quantos por cento do lago muda? Muda o lago inteiro. É aquela energia, né, que se propaga. Então, de mudança em mudança, as pessoas vão se reestruturando e com um novo padrão de funcionamento, né, para estímulos que antes desencadeavam coisas negativas. Às vezes as pessoas não conseguem, não porque elas não querem, mas elas não conseguem porque elas estão estagnadas naquele momento. E a nível do exercício, foi dito para que um registro físico fosse emergido. Então, todas as experiências, desde a vida intrauterina até o dia atual da pessoa, todos esses registros estão funcionando. Então, eu respondo porque é um comportamento aprendido. E é esse comportamento aprendido que faz com que eu mantenha esses determinados padrões. Então, quando a gente ressignifica isso, a gente dá uma nova forma para o que antes era um trauma. E o mesmo estímulo, ao invés de negativo, passa a ser positivo. E a pessoa responde involuntariamente, entre aspas, porque era involuntário o padrão anterior também. Só que agora, ao invés de prejudicar, ele soma. E aí existem várias frentes, né? É igual a X, é literalmente situacional. E eu acho que esse exemplo é um exemplo que explica bastante. O que seria uma terapia convencional? E assim, eu sou terapeuta, então quando eu digo convencional, eu não quero dizer que outras terapias não têm produtividade ou não vão atingir um objetivo, elas vão. Só que seria como uma cebola. Quando a pessoa vem para a terapia, a gente vai tirando as camadas da cebola. O que seria a intervenção pela hipnose? Eu corto a cebola no meio e olho todas as camadas de uma vez só. Então, eu resolvo o que tem que ser resolvido. Eu não preciso saber se a pessoa gosta mais de A, de B, etc, etc, etc. O histórico, a terapia em si, ela se dá depois que a gente identifica e ressignifica o trauma. E aí, na vida da pessoa, a gente acha o exemplo. Eu conto um caso, né, uma parte de caso. Chega uma pessoa de família oriental, rígida, e diz que todas as vezes que ela estava discutindo com o marido dela, ela entrava num impulso de quebrar pratos, copos, e isso se dava sempre na cozinha. E eu falei, tá bom, então vamos tentar identificar isso. Aí ela entrou em transe, né, esteve inconsciente, e inconsciente, ela se viu na situação de 3 anos de idade, na beira de uma pia, junto com a irmã, e com o pai próximo, e todas as vezes que um prato ou um copo era mal lavados por elas, as duas irmãs, o pai, ao invés de devolver o copo, ou, né, falar com que elas fizessem de novo, ele quebrava os pratos e copos. Então ela entendeu que tudo que estiver errado, ou se você gerar em mim um sentimento negativo, eu quebro pratos e copos. Então quando eu entrava nesse estímulo negativo, né, ela tinha esse comportamento. Então quando a gente ressignificou esse momento, ela não teve mais esse padrão. Tanto que foi uma coisa interessante, porque as pessoas da família começaram a achar estranho. Falei, mas por que fulana de tal não faz mais isso? Aí eu falei, se vocês quiserem, a gente pode voltar para como funcionava. Aí ela falou, não, assim tá bom. Então, nós temos, o inconsciente é binário, ou é ou não é. E aí ele vai se espalhando na vida. Então a gente literalmente tem coisas que são sim e que são não. E é isso que a gente precisa ajustar para que seja produtivo para a pessoa, no caso. Então, Luiz, nós vamos agora ver esse exercício aqui. Com um curso de formação em hipnose,
E a gente vai fazer um demonstrativo de uma atividade que tem o nome de levitação e, a partir desse exemplo, justificar depois as mudanças que podem ser estabelecidas no exercício da prática pela hipnose. Então, Maria, essa é a Maria, ela é uma pessoa que eu acompanhei há muito tempo e se dispôs a praticar esse exercício com a gente, exatamente para justificar a condição da técnica. Então, Maria, eu peço para que você coloque seus pés aqui e o seu tronco na parte de lá da cadeira. Nós vamos marcar no cronômetro quanto tempo ela conseguiria ficar sem a cadeira do meio estando consciente. Então, a partir de agora, eu vou tirar essa cadeira do meio e soltar o cronômetro. E a gente vai ver quanto tempo ela consegue ficar nesse tempo. Desta forma, no caso. No tempo de 13 segundos, ela já começou a não resistiu, digamos assim. Então, temos 13 segundos de resistência consciente, podemos dizer. E agora, nós vamos utilizar o recurso inconsciente para desenvolver o mesmo exercício. Então, Maria, eu peço para que você estabeleça a sua âncora. E assim que você estabelecer a sua âncora e estiver no seu lugar seguro, me diga ok, por favor. Âncora seria um termo técnico que aciona o inconsciente, digamos assim. Até para uma quebra de mitos, uma pessoa que diz que coloca uma pessoa em transe rápido é mito. A pessoa precisa se concentrar e só depois de um primeiro acesso ela consegue acionar o inconsciente. Então, é isso que ela vai fazer agora. Então, agora ela se encontra inconsciente e o interessante é literalmente a força que o inconsciente tem. Então, a gente vai fazer o mesmo exercício. Então, Maria, eu peço para que você coloque seus pés aqui também, como você estava antes. Sim, e deite da mesma forma que você estava antes. A base da psicoterapia por hipnose é literalmente usar de recursos físicos que nós fazemos durante a vida. Então, Maria, eu peço para que você me diga um momento ou uma parte do tempo que você viveu onde você teve alguma parte do seu corpo rígida, como engessar uma parte do corpo ou alguma coisa do tipo. O seu dedo, o que aconteceu com o seu dedo? Caiu uma pedra do lado, assim, eu acho que... E você teve que fazer o que para isolar ele? Engessar? Não isolei. Sim, e ele ficou duro, certo? Então, eu peço para que de agora em diante você, com a mesma intensidade do dedo, deixe o seu corpo inteiro duro como o seu dedo ficou. Então, do seu dedo, esse registro físico vai passando para o seu braço, e do seu braço para o seu ombro, e do seu ombro para o seu outro braço, para a sua coluna, para as suas pernas, para os seus pés, para o seu pescoço, e todo o seu corpo agora está tão rígido quanto o seu dedo. E quando você sentir o seu corpo tão rígido quanto o seu dedo, o seu corpo inteiro, você me avisa, tudo bem? Então eu aguardo você me dizer com ok, sinalizando que o seu corpo inteiro está tão duro quanto o seu dedo, quando você teve que isolar ele. Muito bom. Então, da vez anterior, a gente entendeu que você ficou 19 segundos sem a cadeira do meio. Agora, nós vamos soltar o tempo e vamos ver quanto tempo você consegue ficar, certo? Então, eu já estou tirando a cadeira do meio. E você havia ficado 19 segundos. Vamos fazer, só para nível de exemplo, com um tempo de 1 minuto, então. Então, isso significa literalmente a mudança, ou a força da mudança na terapia via hipnose.
quando a gente muda um recurso inconsciente, ele de fato continua acontecendo com essa força. E nós já estamos em 30 segundos. E, né, como a mudança ela é inconsciente, a maioria das nossas forças são inconscientes, de fato, quando uma mudança ou a ressignificação, o nome seria isso, quando a gente ressignifica um conteúdo, a força funcional para a elaboração desse conteúdo, ou a força vigente, seria essa. E ela ficaria aqui 1 minuto, 2, 3, é muito relativo. Ou seja, a nossa consciência, ela é falha, ela ficou 19 segundos. Agora, quando uma mudança inconsciente acontece, a mudança é pertinente desta forma. E nós estamos no tempo de 1 minuto e 15 segundos. Então, de agora em diante, né, eu vou colocar a cadeira de novo e trazer ela à consciência novamente. Muito bom. Então, Maria, de agora em diante, você pode relaxar o seu corpo do mesmo jeito que você estava antes, a partir de agora. Agora o seu corpo está voltando ao normal, as suas pernas estão relaxando, os seus braços estão relaxando, o seu dedo e o seu corpo inteiro, até você estar consciente novamente. E assim que você estiver consciente novamente, você senta e abre os seus olhos. Tudo bem? Muito bom. Então vamos aguardar. E justificando o que seria a ressignificação, o trauma, todos os traumas, eles deixam registros físicos, que foram sinalizados pelo dedo duro. Então ela passou por uma experiência física. E isso gera um padrão de comportamento. Então ressignificar significa dar uma outra forma para aquele conteúdo, reelaborar ele. E aí a força inconsciente que fica vigente no lugar é essa que a gente pôde ver. Então, Maria, aproveitando esse momento então do exercício, eu gostaria que você explicasse por você como é estar em transe. Ou se você escuta coisas, se você perde a consciência, como é estar em transe? Não, eu não perco a consciência. Eu ouço tudo o que está na minha volta, todos que estão falando, até os cantos dos passarinhos, se for o caso, qualquer barulho, eu escuto tudo, eu não perco a consciência. E no exercício em si, quando eu estou consciente, eu sinto a dor nas pernas, no corpo, porque eu estou fazendo força para me segurar. E quando eu estou inconsciente, eu não sinto nada. Eu sinto o meu corpo rígido, igual o meu dedo, quando eu machuquei, que eu tive que mobilizar ele. Eu sinto o meu corpo todo rígido, então é como se o meu corpo tivesse ficado uma pedra, imóvel. Eu não sinto nada na coluna, que eu tenho problema de coluna, eu não sinto na coluna, nas pernas, no tronco, eu não sinto nada. Então eu fico realmente como se o meu corpo virasse uma pedra. Não sinto nada. E assim, levando em consideração as preocupações, né, de perda de consciência, como você acabou de responder, a diferença, como você entende hoje e como você pensava antes do que era estar em transe, estar inconsciente. Porque assim, o que seria o inconsciente, né? A hipnose. A hipnose, ela funciona no vão, digamos assim, da consciência e do inconsciente. Seria como se a gente estivesse em um sonho controlado, não é isso? Isso. Então, o inconsciente não sou eu, Maria Célia falando, mas já é o meu inconsciente. O meu inconsciente fala por mim. Então, mesmo que eu não quisesse responder alguma pergunta, o meu inconsciente ele vai responder. Então, ele vai responder da forma certa, correta, sem truque, sem mentira. Entendeu? Não tem como ele me fazer uma pergunta e eu me sentir constrangida. Eu falo assim, não vou responder. O meu consciente ele vai responder. Então, é bem interessante. No começo, eu era bem desconfiada. Eu não acreditava muito nessa coisa da hipnose. Isso é mentira, isso é truque. Então, eu fui deixando. As primeiras vezes eu estava desconfiada. Depois eu fui na rede social, eu fui pesquisar o que era a hipnose.
Aí eu vi outras psicólogas, hipnólogas, falando que era hipnose, que você não perdia a consciência, que você ouvia tudo que estava em sua volta. Eu falei assim, então isso é verdade, o que ele faz, eu escuto tudo, os passarinhos cantando, barulho dos carros. Aí eu me entreguei à hipnose, confiei mais na hipnose, confiei mais nele como hipnólogo. E graças a Deus, graças a ele, eu posso dizer com toda segurança, a hipnose, ela salvou a minha vida. Enquanto médicos e outras pessoas que eu recorri à ajuda, que eu pedi ajuda, ninguém fez nada por mim. E a hipnose, ela salvou a minha vida. Então, hoje eu devo muito a minha vida, como falo? A minha vida espiritual, eu devo à hipnose e especialmente esse cara aqui que, desculpa a emoção, mas ele abraçou a causa e realmente ele me ajudou muito e hoje eu posso dizer que eu estou curada, porque ele como ser humano e como terapeuta, ele ajudou ali onde ninguém mais pôde me ajudar, ele me ajudou. E graças à hipnose. Sim, a hipnose é uma boa ferramenta, né, justificando, porque senão a gente pode descredibilizar os profissionais. Mas a hipnose é uma boa ferramenta, né? Ela ajuda, ela proporciona, porque a mudança é literalmente inconsciente. E, né, se não fossem os outros cuidados, medicações, etc, né, com um campo de profissionais, porque, querendo ou não, você também passou por profissionais de outras frentes que ajudaram, sim, mas entendendo trauma, pós-trauma, ressignificação atrás de ressignificação, você se fortaleceu. E aí sim a gente se dá, né, pode dizer, uma cura, mas cura dos traumas, porque a nossa vida continua. Sim, mas se não fosse a hipnose de ter me levado a coisas que aconteceram na minha vida atrás, não teria sido possível. O psiquiatra, ele vai te ouvir aquilo que você está falando, aquilo que você lembra. Então, ele vai te tratar ali de acordo com o que você está falando para ele, que você está relatando a ele. Então, ele vai estar baseado no que você relata para ele. A hipnose, não. A hipnose, ela te leva a problemas que você passou, que você nem lembra, que você nem sabe que você passou. Então, isso te deixa um trauma muito profundo na alma, entendeu? Então, a hipnose me fez voltar a problemas gravíssimos que aconteceu na minha vida e que estava me prejudicando até hoje. Então, a hipnose, ela tem esse poder de resgatar e de ressignificar coisas que aconteceu com você até quando você ainda era criança. E o que foi o que aconteceu comigo. Então, foram várias coisas que aconteceu, que estava acumulado e começou a me prejudicar agora como adulto. Entendeu? Então, para mim foi sensacional. Que bom, e que bom que eu te ajudei. E obrigado, você né? Sabe que ajudou. Obrigado por apresentar, né? Por, querendo ou não, esse exemplo serve para muitas quebras de mitos e paradigmas, né? Então você também ajudou algumas pessoas, as pessoas que estão vendo, elas pelo menos vão ter uma percepção diferente do que é, ou se interessar, enfim. Foi por Então, isso que eu vim, porque para poder ajudar outras pessoas. Se o meu caso, assim, puder ajudar outras pessoas, eu fico feliz por isso. Obrigado, de verdade. Luiz, a gente assistiu aí a esse experimento fantástico e que realmente a gente olha que a hipnose funciona. Tivemos o depoimento da Maria, que participou, Sim. né, e que realmente é fantástico. Por que isso, eu gostaria de saber assim, desde quando que essa propagação está acontecendo e por que nem todos os convênios e tudo mais contratam esses profissionais, né, para ajudar? Porque muitas vezes é assim,
Você vai só no médico. O médico é aquele diagnóstico e aquele remédio tradicional que ele está acostumado e que ele aprendeu, certo? Mas não resolve o problema. Basicamente assim, ele trata uma parte do problema, mas não o todo, né? E a hipnose consegue muita coisa. Por que isso não é tão propagado? Então, professor, primeiro que a hipnose é mal divulgada porque ela é divulgada como um entretenimento. Muitas pessoas conseguem acessar o inconsciente, mas não sabem o que fazer com o inconsciente. E aí é onde a gente entra no business, né? Então, infelizmente, eu passo por esse crivo de, quando eu digo para uma pessoa que eu trabalho com hipnose, ela já traz todo esse contexto social, cultural, aversivo. Como se fosse uma mágica. Não necessariamente a mágica, mas por falta de conhecimento, lógico, mas não, eu não vou ficar vulnerável a alguém. Ou eu não quero que ele veja o meu passado. Sim. Mas então, é aí onde eu digo, existem profissionais e profissionais. Então o meu, né, tem uma formação ética bem interessante e tanto que eu já passei por situações em sessão de ressignificar traumas de violências sexuais, etc. E é constrangedor para a pessoa falar disso. Só que aí sim entra o atendimento de fato. Então eu não preciso saber do contexto, eu preciso saber dos afetos relacionados dentro daquele contexto. Exemplo, aconteceu a experiência X, independente de qual seja. Aquilo gerou reação biológica, está registrado no físico. E aí quando eu digo para a pessoa, o que você sente quando você está passando por isso? Aí ela começa a nomear os afetos. Então eu me sinto angustiada, fraca, triste, e tudo que ela viveu ali. Então eu preciso trocar o afeto negativo pelo afeto positivo. Então eu falo assim, você estava se sentindo angustiada nesse momento. Se você pudesse se sentir bem ou colocar um afeto positivo no lugar, qual seria? Aí ela fala, eu gostaria de me sentir alegre. Então, ao invés da angústia, ela vai se sentir alegre no mesmo estímulo. Mas o estímulo que eu digo é o contexto, né? Por exemplo, em um momento de violência, qualquer que seja, não é a violência que vai desencadear o estímulo positivo, mas o contexto. Por exemplo, essa pessoa que eu disse de quebrar pratos e copos, ela fez uma associação à figura do pai negativa. Ela sentia aversão com estímulos de raiva e outros estímulos. Então, agora, frente a uma figura masculina, ela não se defende pela raiva. Ela já tem um padrão de funcionamento positivo. Então, ela colocou alegria no lugar. Então, ela se sente bem, à vontade. Então, muda o start em relação ao contexto. E muitas vezes muda a vida da pessoa. Muitas vezes não, professor, eu sou suspeito de falar, mas com base no exercício, a gente viu que a Maria, no caso, ela ficou 19 segundos conscientemente lutando contra o físico. Só que pelo inconsciente, e é essa mudança que se dá, não é uma mudança eficiente, professor, é uma mudança eficaz. Perfeito. Então, a força do inconsciente que sustentou a Maria durante 1 minuto e 20 segundos e ficaria por mais tempo, é o que passa a funcionar na pessoa. Ela não precisa se esforçar ela simplesmente vive a mudança sem perceber. Fantástico. Tá bom. Luiz, nós estamos aí nos instantes finais. Sim, eu quero que você volte outras vezes, porque são informações assim que podem realmente ressignificar e melhorar, né? Sim. Esse mundo aí que é composto por pessoas. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Você poderia deixar seus contatos? Sim, eu vou montar uma página no Instagram que ainda não está vigente, mas pelo contato de WhatsApp, né, o meu número de telefone seria 976071647. Então eu vou estruturar uma página no Facebook, etc. Então, mas a partir desse contato, as pessoas me encontram e após esse momento eu vou divulgar esse trabalho. Tá ótimo. Beleza. Tá bom, professor? Internautas, com os agradecimentos então a esse grande profissional, Luiz Bacelar, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.